Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, João Augusto Castro, diretamente do 6º Congresso de Direito do Agronegócio. É isso, Henrique? Direito do Agronegócio? Chique Direito... isso, hein? É isso aí. É isso? Aqui, dia. diretamente da sede da Asmego, um evento da UBAL, muito prestigiado, cheio de gente importante aqui. E entre todas as personalidades que estão passando aqui por esse evento, eu estou com dois grandes amigos, conhecedores do direito do agronegócio, para a gente bater um papo aqui sobre as tendências desse direito, saber um pouquinho como anda o setor, especialmente voltado para a advocacia, né, que é o nosso foco, o nosso objeto de estudo das nossas pós-graduações e tudo mais. Eu estou aqui com o meu amigo querido Henrique Esteves e também com o Dr. João Paulo Mussi. Sejam muito bem-vindos, queridos. Muito obrigado, João. Muito obrigado pelo convite, de coração, agradecer você, agradecer o Cacildo do IGD pela oportunidade e ressaltar aqui a importância e a necessidade de vocês abrirem esse espaço aqui para poder escutar a advocacia, sobretudo goiana, né, doutor Henrique? Do que a gente espera que a gente consiga colaborar aí com alguma coisa a respeito do agronegócio aí no Brasil. Bom demais. Maravilha, bom dia, João, bom dia, doutor João Paulo, a satisfação de estar aqui com vocês. Realmente é um espaço ímpar aqui a gente poder estar discutindo em grande nível, né, sobre o direito do agronegócio e que em Goiás, né, a gente percebe tanto que isso é importante, tanto que cada vez tem crescido mais. E, João, que espaço maravilhoso, né? Hoje eu tenho certeza que vamos ter vários debates, vários diálogos muito bons aqui hoje. Legal demais. Henrique, que é nosso professor na pós de agronegócio, é também quem coordena a nossa pós de agronegócio, hoje 100% online, então você que nos assiste aí tem interesse por fazer uma pós realmente prática, que traz os grandes assuntos, né, os assuntos de maior relevo cotidiano nessa seara do direito, importante seara do direito hoje, que vai ganhando sua autonomia científica, didática. O Henrique é quem coordena os trabalhos lá, e é realmente um prazer ter vocês dois aqui, até porque eu me coloco aqui na posição de um espectador do que vocês têm para falar sobre esse ramo do direito. Eu quero, por exemplo, entender, e eu acho que muitos dos que assistem, a gente também vão querer saber essa diferença. O Estado de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, sempre foi um estado de muito estudo no direito agrário, né? Nós tivemos sempre um mestrado aqui muito robusto, as obras do professor Paulo Tormin, Borges, que sempre foram fundamentos aí para todo esse estudo, mas do direito agrário para o direito que se diz hoje um direito do agronegócio. João Paulo, qual que é essa distinção do direito agrário para um direito que se propõe ser um direito do agronegócio? Ô, João, acho que a gente pode distinguir da seguinte maneira. O direito do agronegócio, ele está intrinsecamente ligado dentro do direito agrário. O direito do agronegócio ele é um braço do direito agrário. Antigamente, a gente tratava o direito agrário só como questões de desapropriações de terra, muita coisa envolvida com o Estado propriamente dito, uso capião, invasões. E de alguns tempos para cá, sobretudo quando a tecnologia, quando o direito se fez cada vez mais presente dentro das fazendas pós-porteira, é que passa a surgir esse direito do agronegócio, sobretudo quando a tecnologia também, na minha opinião, é um fato muito interessante, né, doutor Henrique? Entra para dentro das fazendas, e aí, de maneira que hoje, até acabei de escutar o presidente da ProSoja, muito bacana, eu achei muito interessante a frase, ele falou assim, olha, hoje o direito se faz presente no dia a dia do produtor rural. Algo que há 30, 40 anos ninguém se pensava que seria necessário. Sim. E hoje o advogado se faz presente no cotidiano, no dia a dia, tanto fora da porteira quanto dentro da propriedade rural. Acho que é isso. Acho que é um dos braços aí, um dos grandes braços do direito agrário, é o agronegócio, que envolve, né, todo o ramo. Sensacional. Henrique, é do Henrique uma expressão que eu acabei repetindo muitas vezes, porque eu achei muito didático, né, como é próprio dos grandes professores. Você, João, quando eu fiz essa pergunta para ele, eu fiz realmente porque, Henrique, vamos fazer uma pós de agronegócio. É realmente importante a gente ter um olhar especializado para um direito do agronegócio? Não seria ele um apêndice dentro de uma pós de civil, por exemplo, que foi como eu sempre pensei, né? Uhum. O Henrique falou, João, é de fato importante, porque hoje o agronegócio tem que ser, o direito tem que ser pensado para o agronegócio para dentro e fora da porteira. É isso mesmo, Henrique? É isso, João. O direito, na verdade, não direito, né? O agronegócio, principalmente, ele mudou muito, né? O agro mudou muito, o produtor rural mudou muito. Antes, né, quando se pensava no direito voltado ao produtor rural, né, ali à fazenda, se pensava muito no direito agrário nas disputas possessórias, no uso capião, na demarcação de terra. Sim. Só que isso, hoje, você olha para o agronegócio, ele é um setor pujante da economia.
né? Aqui na pandemia nós vimos ele ali batendo 25% do PIB, superando. Então nós tivemos uma evolução desse setor econômico muito grande. E o setor econômico, ele precisa ser tratado como um todo. Não adianta a gente pegar uma matéria e falar, não, aqui, ó, vamos falar de direito do trabalho. Pronto. Não é isso. O direito do trabalho se aplica ao agronegócio, assim como o direito tributário se aplica ao agronegócio, o direito agrário se aplica ao agronegócio, o direito, né, assim, os direitos diferentes, o próprio direito civil se aplica ao agronegócio. Sim. E hoje a gente olha para o agro e percebe que ele, né, é o antes, o dentro, o depois da porteira. Então você tem uma cadeia agroindustrial que foi formada com um valor e uma movimentação financeira muito grande. E aí alguns colegas, eles inclusive, doutor João Paulo, eles trazem, igual o professor Fabulhou, ele fala, olha, o direito do agronegócio está se tornando cada vez mais um sub-ramo do direito empresarial. Exatamente. Outro colega que sempre está conosco, o Renato Buranello, também ele trata da mesma forma, né? E aí ele falou, olha, nós temos uma cadeia aqui que ela precisa ser observada, tratada e cuidada. O antes, fertilizantes, insumos, sementes, né? Existe ali revendas e fornecedores que têm um trato jurídico diferente. O dentro da porteira, que nós estamos muito acostumados, e o depois, as indústrias, tudo que vem ali. Então, esse direito ele precisa ser observado como um todo. Ele tem que ser observado em todos os suas vertentes, não pensar mais só no agro, no agrário, mas no trabalhista, no tributário, no empresarial, no civil, até um penal, tudo voltado para dentro da economia que é o agronegócio hoje e que merece muito bem os nossos cuidados. Ainda mais em Goiás, né, João? Exato. Sim, perfeitamente. Só uma ponderação. Na verdade, talvez uma maneira fácil de entender essa diferenciação é a gente pensar no direito aplicado ao agronegócio. Sim. Então, a gente continua tendo o direito agrário, mas pensa que não o agronegócio seria um ramo propriamente, mas o direito aplicado ao agronegócio. E aí envolve todas as matérias que o senhor muito bem mencionou aqui. Acho que é uma forma de clarear o que seria o agronegócio mesmo. O produtor rural sendo atendido em todas as suas necessidades dentro dessa cadeia inteira produtiva, né? Exatamente. Ele tem... É um direito que tem... É uma atividade que tem uma especificidade a ponto de nós pensarmos num direito do agronegócio específico com uma autonomia científica, assim? De que maneira que você pensa isso? Eu vejo ele muito diferente dos outros setores, né? Então, por exemplo, quando você olha para o agro, você vê títulos de crédito que não existem em outros setores. Perfeito. Então, eles vão ter uma interpretação que ela é diferente. Você vê incentivos, né, que muitas vezes não existem, que pese hoje o financiamento cada vez mais está sendo o financiamento privado, mas nós temos financiamentos públicos que têm, né, uma forma própria de se cuidar. Quando você olha para uma crítica que eu faço muito e que eu acho que precisa ser melhorado, por exemplo, o direito do trabalho. O direito do trabalho, ele tem uma legislação padrão que se atende de forma geral hoje o Brasil e as empresas. Quando você olha para o agro, eu estou plantando e estou colhendo, eu estou entre safra e safrinha, colhendo soja e plantando milho. Aí está chovendo, eu paro. Fez sol, posso colher? Vamos colher. Como que eu trato essa relação? Acolhe 3 dias ali, aí chove de novo, para 2, para 3. Que dia que eu descanso semanal remunerado? Como é que fica a hora extra? Precisaria de uma legislação específica, isso precisa ser debatido. Por quê? Porque é diferente. Né? A parte tributária, ela é diferente. Né? O empresarial em si. Então, quando você olha, nós falamos hoje, está na moda, né? O planejamento acessório, planejamento patrimonial acessório. O do agro é diferente de um empresário comum. Existem vertentes que têm que ser pensadas. Como é que aquele imóvel vai ser tratado, o contrato de parceria, como é que vai ser dividido a tributação. Então, você tem um setor que ele precisa de uma atenção especial. E, para isso, ele precisa de profissionais especiais e que se dedicam àquele estudo. Perfeito. Exatamente, perfeito. Imagina um trabalhador rural pensado na CLT, concebido naquela época, né? Que ainda é regido por essa mesma lei. Exatamente. É um problema que a gente tem, né? O João Paulo, e o rural brasileiro é realmente forte? Porque é o que se ouve. Demais. Que o rural toca o Brasil, é o celeiro do mundo, o Brasil é o celeiro do mundo. É dentro da nossa economia, o primeiro setor ainda é o mais forte, mas que você trouxesse elementos para isso. Claro. Cara, é um assunto que eu gosto de falar para as pessoas, porque a gente sempre tem um amigo ou um conhecido que insiste em falar que o agro, de alguma maneira, não seria importante para o Brasil. E que está acabando com as matas, enfim, desmatando tudo. E isso me existe dói um controle muito sobre isso. Exatamente. É importante que as pessoas compreendam. Porque parece que há uma supressão desenfreada, que não há nenhum tipo de padrão para isso, e que não há tipo de controle.
Cara, uns dados interessantes aqui que a gente sempre faz questão de trazer para o pessoal é o seguinte. O PIB do agro brasileiro na pandemia, 2021-22, qual que é a sua opinião? O PIB do Brasil cresceu ou diminuiu na pandemia, na época de crise? O As Henrique falou empresas... 25%. Não, no modo geral, o PIB do Brasil diminuiu. A gente sofreu um retrocesso em razão da pandemia. Cara, o agro cresceu 40% na pandemia. E há quem diga que não foi o agro que segurou o nosso país, né? Em todas as crises que a gente vivencia. Em 2023, o PIB do agro representou quase 25%, cara, do nosso PIB. Então, tudo que o nosso país produz, 1/4 vem do agro. Isso dá mais ou menos 2,6 trilhões de reais. 20%, 27% mais ou menos da nossa população empregada, ela é do agro. O agro do brasileiro emprega 28 milhões de pessoas. Isso é um dado lá da CNA. E o mais interessante que eu acho acerca da segurança alimentar. Cara, de acordo com a Embrapa, esse dado é surpreendente e em uma certa oportunidade até me questionaram e eu tive que abrir na internet e provar que esse dado é real. De acordo com a Embrapa, o Brasil produz alimento para saciar a fome de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo. Uau. Cara, 800 milhões de 10% pessoas. da população mundial. Tem noção do que é isso? 10% Brasil da população emprega. mundial. E a gente e a área cultivada no nosso país, já fazendo um gancho que você me perguntou dos matamentos, a gente cultiva, e esse dado é de 2016, da Embrapa também, é o último, mais recente que eu achei. A gente usa 8% do nosso território para poder saciar a fome de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo. Nós temos a maior área agricultável do planeta, né? Então isso é muito interessante, são uns dados muito emblemáticos, eu acho. Doutor João Paulo, é até engraçado, assim, tão incrível, na verdade, é engraçado, é incrível, porque aquilo que a gente às vezes tem de abundância, a gente não dá valor, né? E aí, às vezes, realmente chegam algumas pessoas que estão tão acostumadas, né, não vê uma realidade diferente, aí critica o agro. Mas quando você olha para o agro, então, trouxe dados interessantíssimos, né? Da quantidade de pessoas da população mundial que o agro hoje, o Brasil, alimenta, com uma exploração de área cultivável muito pequena, que poderia ser muito ampliada. E quando nós olhamos, ainda olhamos para fora do país, você vê vários países criticando o meio ambiente brasileiro, aonde eles só podem criticar porque nós ainda temos. E já desmatou tudo, né? Eles já desmataram tudo. E queimando combustível fóssil para gerar energia. E fala que tem carro elétrico, mas a partir de combustível fóssil queimado. Saiu uma pesquisa, salvo engano, comparativa do G20, se não me falha a memória, aonde o Brasil disparado é o país que mais utiliza energia renovável. E vários desses países que criticam, eles usam energia fóssil. Sim. E aí você olha para isso e fala, eles estão fazendo bonito. Não, eles estão ou gerando eventualmente um protecionismo, ou eles estão querendo algo com isso. E aqui no Brasil, né, nós conseguimos preservar, e quem mais preserva, né, vou falar quem mais, mas os que mais preservam é o produtor rural. Vários produtores preservam as suas áreas ali de preservação, inclusive ganhando selos de onça pintada, selos de preservação de vegetação que não foi replantada, né? que é nativa, que está ali protegida. E está protegida porque tem uma atividade econômica que está sendo explorada, lucrativa, capaz de gerar capital e preservar ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Exatamente. Sensacional. João, você se formou em Direito, começou a advogar. E quando é que surgiu aí esse interesse por esse campo específico do direito? Por mais que a gente esteja em Goiás, ainda é muito natural, né? Uma advocacia generalista civil, sim, criminal, trabalhista e tal. Por que você olhou para essa advocacia e falou, vamos para lá? É só para ficar rico mesmo, João? Não é só por isso. Cara, a razão pelo qual eu escolhi o ramo de direito, eu considero ela muito prosaica. Eu venho de uma família de produtores rurais, então meus avós, tanto paternos quanto maternos, são produtores. Fui criado na fazenda, meu avô tinha fazenda no Pará, meu pai tem aqui em Goiás, meus avós, enfim, tios. Então sempre foi uma paixão, sempre tive muito grande. Por isso até minha mãe sempre menciona que sempre achava que eu nunca ia fazer direito, que eu ia ser zootecnista, tanto que eu sempre gostei de fazenda. Mas não era a minha área de paixão, não. E aí me formei em Direito, tive a oportunidade de atuar em diversas áreas, sobretudo no direito eleitoral, cara. Trabalhei muitos anos com direito eleitoral administrativo, assessorando prefeituras, enfim. E tive uma grata oportunidade de estar no escritório onde me foram abertas as portas e me deram autonomia para escolher aquelas áreas onde mais me interessava. E nós começamos a perceber que dentro da área, sobretudo empresarial e civil, começaram a aparecer algumas demandas de alguns
clientes nossos que, ao mesmo tempo que eram empresários, também eram produtores rurais. E a Sim. gente atendia esse público na sua empresa, mas não atendia ele na questão do agronegócio. Entendi. E aí isso veio aquela chavinha, bateu. Eu falei, cara, eu vou mudar completamente o ramo da minha vida. E aí, cerca de 5 anos para cá, eu resolvi tomar essa decisão. Foi um tanto quanto traumático para mim, porque o direito eleitoral ainda é uma área que eu tenho uma certa paixão. Sim. E aí resolvi abandonar e fiz essa virada de chave na minha vida e falei, abrimos esse departamento no nosso escritório, que é do Tiburcio Advogados, Tiburcio Freitas, doutor Henrique, e abrimos esse departamento onde hoje eu tenho a grata satisfação de coordenar esse departamento do agronegócio, que graças a Deus está dando super bem, estou super satisfeito. Ter esse contato com o produtor é muito bom, sabe, João? Eu particularmente, que tive, como eu disse, a oportunidade de já viver, de ser criado na fazenda e tal, o produtor, quando você entra no nosso escritório para poder conversar, ele sabe que eu tô sentindo a dor dele. Doutor João, cara, mas tá difícil demais. Eu falo, cara, eu sei, é verdade mesmo. Eu já passei, eu sei que você tá sentindo. Então, o cara vê, cara, esse advogado, ele compreende minha dor mesmo. Uhum. Entendeu? Isso é muito interessante. Esse contato que a gente tem em razão dessa experiência que eu já tive na minha. Por isso que eu falo que é muito prosaico, que acabou juntando o útil ao agradável. Era uma área que eu sempre gostei muito, que eu sempre admirei, que eu sempre tive, e agora tem a grata satisfação de poder atuar profissionalmente, né? Perfeito. Henrique, você é um advogado empresarialista, conhecido, advoga no agro também, com muita qualidade e tal. Você vê esse ramo, esse lado da advocacia crescendo realmente, assim? Porque é o que eu ouço, né? A recuperação judicial no agro, a empresa rural e tudo mais. É realmente um ramo a se pensar? Um cara que hoje quer advogar dentro do direito civil, por exemplo, e ele quer escolher um nicho. Vale a pena ou você acha que não vale a pena ter um concorrente aqui na... Vale a pena, tem espaço para todo mundo. Eu sempre acho isso. Eu falo muito isso, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Ainda mais nós estamos aqui num país com uma extensão territorial imensa, uma população que cada vez cresce mais. É impossível falar, Henrique, você quer atender sozinho 250 milhões de pessoas? Não tem como. Isso não existe, não é um escritório. 10% disso a gente está super feliz, né? Tem que trabalhar muito, hein, João? Mas, bom, e aí a gente percebe que o mercado, ele está aí e ele precisa de profissionais. Então, quando você olha, né, para o mercado brasileiro, nacional, e aí não é só o goiano nós estamos aqui, não. Você vai para Minas, o agro está pujante, você vai para São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, ou seja, Mato Piba, então nem se fala o crescimento. Exatamente. Então você tem hoje uma amplitude, né, de voltura, espaço para você trabalhar. E o mercado ele sempre precisa de bons profissionais. Então você olhava, você tinha muitos profissionais que eram dedicados ali para o direito civil, né? Até o empresarial sempre foi o patinho feio, tá, João? Agora tá crescendo e tá ficando na moda. É isso mesmo. E aí o pessoal olhava e queria, eu quero tributário, eu quero, né, civil, eu quero penal, eu quero trabalhista. E hoje falta no mercado, né, profissionais que dedicam. Então, quando o doutor João Paulo falou agora que ele deu uma virada de chave, eu tenho certeza porque ele percebeu ali que existia um espaço a ser preenchido. E esse espaço ainda tem vários espaços. Então, quando você olha para o direito do agronegócio, fala, pô, será que eu tenho um espaço aqui? Sim. Tanto que quando nós conversamos em montar, né, essa pós-graduação que o GD hoje ela tem e que é fantástico, grandes profissionais do Brasil inteiro, você hoje me pergunta, eu faço, mas Henrique, vamos fazer no agrário, Goiás aqui, sempre agrário. Eu falei, João, vamos pensar de forma mais ampla, vamos pegar o agrário, mas vamos também trazer o agronegócio. Nós temos um monte de profissionais buscando esse espaço e querendo se especializar e entender desse setor. E o setor cada vez cresce, exige cada vez mais com profissionais. E eu sempre falo, todo empresário, porque hoje, né, produtor rural, ele é empresário, isso está claro, né? Todo empresário ele precisa de 2 profissionais, um bom contador e um bom advogado. Perfeito. Exato. E o tanto que mais, aí falando da advocacia, que eu sempre pratiquei, né? O tanto que é melhor você advogar quando tem do outro lado um advogado capacitado. Com certeza. Você pode pensar, vocês podem pensar que é mais difícil, é o contrário. Torna a questão muito mais fácil. Sem dúvida. Né? Geralmente o advogado não capaz, não instruído, ele cria tantas celeumas, tantas questões para imbricar o processo, para travar o andamento do processo. E quando você tem do outro lado um colega que conhece o direito, conhece a forma que o tema é tratado em jurisprudência, sabe o rumo que vai tomar o processo,
é muito mais fácil você sentar à mesa com ele, fazer um acordo, sentar e dar andamento ao processo de maneira mais do ponto de vista de obter a composição de conflito, que é o que se busca em processo. O diálogo é muito mais construtivo, né? Sim. Porque se Muito mais rico, né? E isso, se entendem, né, as divergências e aí consegue buscar um consenso. Essa semana nós tivemos nós recebemos um contrato, recebemos semana passada. Aí eu li o contrato, aí eu lia. Falei, gente, não faz sentido nada, de ponta a ponta, um contrato grande. Aí mandei pro meu sócio, falei, ó, dá uma olhada aí. Aí ele ficou bravo comigo. Falei, não é possível que você mandou isso daqui. Falei, rapaz, quando o contrato vem organizadinho, é fácil da gente conversar. Quando ele vem, a gente sabe nem o que fazer. Porque aonde eu começo? Eu vou consertar o contrato inteiro. Tem jeito de começar do zero esse ruim, contrato? né? Vamos fazer de novo? Porque é mais fácil, muitas vezes, do que revisar o Muito contrato. mais fácil. E aí, isso eu estou dando um exemplo, mas, assim, de uma forma geral, sempre um diálogo, quando você tem bons profissionais, é melhor para os profissionais, é melhor para o Poder Judiciário, é melhor principalmente para a sociedade, né, e para aquele cliente que você está atendendo. Vai conseguir entregar algo com qualidade para ele e isso vai ajudar ele no dia a dia da produtor rural, da empresa, né? Que seja. E o que um contrato mal escrito traz de problema, hein? Para as partes. A Bíblia de Diniz já dizia, né? Se tem uma dica para você, faça um bom contrato. Não, é impressionante, né? Demais. E quando dá a assinatura do contrato, as partes não imaginam que um dia elas vão entrar em desavença, não imaginam que vai ter uma inadimplência. E aí, quando acontece, né, essas desavenças, é que você, cara, por que escreveu essa cláusula desse jeito? Podia ser tudo tão mais fácil, tão mais cristalino, né? Exatamente. Henrique, eu vou até abrir aqui, cara, a grade dessa pós, porque eu não sei como é que você conseguiu. Na hora eu falei assim, cara, não cabe, né? Uma pós de agronegócio e tal. Mas eu sou fechado para as coisas. Direito médico foi a mesma coisa. Quando a gente fez a pós de médico, pensava em médico, pô, lá dentro do direito civil, um módulo de responsabilidade civil do médico, tudo mais. Cara, eu fui entrar aí para entender melhor, né? O que se discute hoje de testamento vital, bioética. Porra, eu falei, realmente, faz sentido uma pós que pensou nisso. Foi mais ou menos o mesmo caminho que eu tive, assim, para ter o amor que eu tenho hoje pela pós de agro. Aí, poxa, tudo bem, a gente começa com teoria geral do direito do agronegócio e agrário. Aí você vai falar de contratos do agronegócio num módulo só. Vocês estão falando... A gente falou, poxa, faça um bom contrato. Você tem um módulo só para ensinar o aluno a ter clareza sobre o que vai escrever no contrato. Não é o contrato grande, né? É o contrato que traz as coisas certas. Eu tô cansado de ver contrato que repete o comando da lei. Eu falei assim, irmão, mesmo se eu não tivesse aqui, a lei já tá falando. Isso aqui não precisa colocar. Né? Então tem um módulo só de agronegócio. Aí vem sistema... Esse eu quero a sua ajuda. Sistema... E é do homem o módulo, ó. Renatinho Buranello. Renatinho Buranello, vocês conhecem? Renato Buranello? Está com a gente nesse módulo de Sistemas Agroindustriais, Comercialização Agrícola e Fundamentos da Economia Agrícola. O que é isso? Aqui é a cadeia agroindustrial que nós falamos no começo desse bate-papo. Né? O antes, o dentro e depois da porteira. Então, nós vamos tratar o sistema agroindustrial, ou seja, o sistema do agro, né, de uma cadeia ampla, inclusive a industrial, aonde vai ser tratado toda essa cadeia do processamento, o que veio os insumos antes, lá dentro da porteira, como isso foi aplicado, como saiu para venda, aonde você trouxe isso para a indústria, até chegar ali na mesa, por exemplo, do consumidor. Né? Então, você tem que tratar ele como uma forma ampla e entender aonde, né, quais são os detalhes. Igual você citou aqui no direito médico, existem vários detalhes no direito do agronegócio. Então, vão ser tratados esses detalhes, como você resolver uma situação de conflito, ou como você prevenir essa situação, e onde ali eles são, né, aplicados no dia a dia do produtor rural ou da cadeia agroindustrial. João, eu quero te colocar nessa fria aqui, então. Ó. Tem um módulo que o Henrique criou, só para falar de mercado financeiro, crédito rural e eu não sei nem falar essa palavra, securitização do agronegócio. Se vira... Me coloca aí nessa enrascada. Ele justificou pra mim que vale a pena ter um módulo só pra isso, um estudo dedicado só pra isso. Vale mesmo? Cara, vale a pena. Era pra você falar que não vale. Não, né? mas vale, eu vou te provar por que vale. O produtor rural, diferente de qualquer outro empresário, qualquer outro ramo, além dele estar sujeito a todos os riscos de qualquer negócio, legislação trabalhista, tributário, dor de cabeça, não sabe como é que se o negócio dele vai virar ou não. Tem que esperar a porra da chuva. Hein, ele está sujeito a uma questão que ninguém mais está sujeito, que são as intempéries climáticas. Se chove demais, prejudica. Se chove de menos, prejudica. Se tem sol demais, também não é muito bom. Se tem sol de menos, também não é muito bom. Então, é por isso
que o produtor rural, e aí eu já entro dentro do tema que você me perguntou, ele é uma pessoa altamente dependente do financiamento. E aí entra questões das cédulas. E é justamente por isso que ele também é uma figura protegida pela nossa legislação. Nosso legislador levou isso em consideração. Tanto é que a gente tem uma legislação, não é bem uma legislação, mas a gente acaba chamando, que é o Manual do Crédito Rural. E é lá dentro onde ele vai determinar como se dará todas as formas de financiamento, de securitização, para concessão desses créditos dos produtores rurais. E aí, como eu acabei de dizer, o produtor está sujeito a essas intempéries climáticas, aí tem uma fórmula matemática que a gente chama, que é intempéries climáticas mais a variação dos preços, que é outra coisa que ele também está sujeito, tanto da arroba do boi quanto do grão, por exemplo. Uma coisa mais a outra é igual ao que? A frustração da safra. E aí é quando vem essa frustração da safra, é que ele não consegue, é que ele começa a ter dificuldades para poder fazer o pagamento das suas cédulas, dos seus financiamentos, e aí isso começa a virar uma cadeia onde ele passa a ter que cada vez mais buscar renegociação ou prorrogação das suas dívidas junto com as instituições financeiras, né? Então, de fato, esse é um módulo muito interessante, faz total sentido para o aluno que vai participar da pós do agronegócio, viu? Tá defendido, hein, Henrique? Consegui te provar? Defendeu, maluco, você tá doido. Defendeu muito melhor que o Henrique. Henrique foi 30 segundos lá, me falou, não entendi nada. Agora eu entendi. Porra, Henrique. Pô, mas a ideia é essa, né? Tava Nosso tema aí, do Dr. João Paulo foi exatamente a isso. justificativa tava muito mais fácil que você trouxe. Brincadeira, Henrique, quando falou, pô, entendi perfeitamente a necessidade. João, e assim, Dr. João Paulo colocou de forma bem perfeita, acertada. Aí nós pensamos na chuva, nós pensamos no dólar, sobe, desce. Nós estamos tratando muitas das vezes de commodities, né? Que dependem de bolsa, e dá na bolsa de Chicago. Então, assim, ela foge das mãos do próprio produtor. E aí, hoje, o produtor ele não planta, ou não cultiva, não cria, sem crédito. Ele precisa de crédito. Como a gente vai tratar uma pós sem crédito, falar de crédito rural? E aí você tem um mercado financeiro, né, que eu aqui não sou produtor, né, gosto muito do negócio do Dr. João Paulo, sempre tive família, meus pais tiveram amigos. Tem muita terra. Henrique tem muita terra. Tá? Não vem com essa conversa. Porra, não engana a gente, não, conheço, né? Pô. Ele, família dele, família da esposa, que é incrível. É um povo incrível, aliás, tá? Trabalhador demais. São incríveis. Mas produtor rural também. O cara atua dos dois lados, conhece a humildade dele. Isso. Bate o escanteio, cabeceia. É tudo investimento, João. É tudo investimento. Fica só aguardando um dia chegar. Pô, investimento. Sensacional. Muito gado, viu? Fica atento. Cresceu demais. Muito gado, planta muita soja. Sou seu fã, Henrique. Beijo, obrigado. A gente deixa até sem graça, viu? Mas vamos lá. E aí, quando a gente tá falando, então, por exemplo, de bolsa, eu tô aqui hoje, né, brincando, né? A gente coloca lá e dentro do milho, colocando quanto que tá o milho travado lá em 15 de setembro, quando ele liquida. E tô aqui, todo dia eu olho, todo dia eu volto, mas falando brincando, mas é sério, é uma forma de você utilizar, então, né, o mercado de valores. E o produtor vem cá e faz, por exemplo, um contrato de hedge, conseguir travar a lucratividade dele. Isso é realidade hoje já, principalmente produtores mais novos, eles utilizam muito ali do sistema financeiro como um todo e do mercado, né, de capitais. E aí você trata a própria securitização, então você tem hoje várias nuances que são próprias do agro. E precisa falar, não tem como, né? Inclusive, nós temos um grande professor aí, né? Tem o tal de Anderson Cato. O professor também Marcos Reis. Tem o professor Marcos Reis para falar. É um negócio dele falar de crédito rural também. Ele tem um livro muito ele bom. Ele vai estar aqui com a gente hoje. Bacana. Vai estar aqui hoje conosco. Marcão. Sabe tudo, sabe demais. Tem 2 Marcos Reis no agronegócio. Não é isso? Tem o Marcos Rocomura Reis. Uma fria. Mas eu expliquei, um é com o outro é com o. Pô. Mas 2 Marcos Reis. Agora eu vou falar do nosso esquema aqui na pós. Que eu fico ali, o Henrique manda e eu vou fazendo os convites e tal. Marcos Reis. Eu tô fazendo comunicando com o Marcos Reis, agendando a aula e tal. Você falou com o Marcos Reis? Eu lhe falei, tá agendada a aula. Mas eu falei com ele ontem, dias que você não conversou com ele. Eu falei, printei, porque hoje tudo é print, né? Eu provo as coisas que eu falo. Mandei o print pro Henrique, falei, mas não é esse Marcos Reis, não. Tá falando com o Marcos Reis errado. Tem 2 Marcos Reis no apoio. Podia ser um. Não é errado, né? Os 2 são certos, tanto que os 2 estão na pós, né? O outro é o Rocamura. O Rocamura, o Marcos Rocamura vai bom também. Muito bom, vai tratar com a gente de certeza absoluta. O cara que vai comprar a pós, então, vai ter professor bom.
Não, é fantástico. Então ajuda a vender essa pós aí que a gente tá precisando. Eu tive, João. Porque eu não vou ficar aqui, né? Sem vender a minha pós. Pós fenomenal. Mas Muito se eu bom. falar dela, minha avó fala assim, louvor em boca própria, não adianta nada. Henrique, vai lá, brilha. Sexta-feira passada, João, eu tive agora. Essa doutora aqui. Vem cá, vem cá. Aparece Doutora aqui. Germana Haas. Poxa. Você vai dar um oi aqui na câmera. Você bate o olho em pessoa, sabe que tem importância. Vem cá. Aqui, tudo bem? Se apresenta aí. Germana Haas, trabalho também com o Dr. João Paulo no agro. Bem-vindo, Germano. Bem-vinda, viu? Vai, Henricão. Obrigado, Germano. Bom. Ô, João, olhando pra câmera, como é que é? Vai, brilha. Eu aproveito muito o Henrique, porque ele tem essa pegada da beleza ainda, entendeu? E é mais fácil de vender Vai quando vender a demais. internet gosta de quem é bonito. Então, claro que tem a parte o cara conhece pra caramba, conhece todo mundo. A aula do Henrique é a aula mais elogiada da nossa Quem que vai me pós. substituir aqui, então, com essa beleza? Aí tá? eu falei, cara, mas além de tudo, o homem fotografa bem demais. É um príncipe. Eu chamei de príncipe. Ô, Henrique, mas será que é por isso que o João tá vendendo pouco? Tá desprovido de É, beleza? Rapaz, irmão, eu olha sei. pra esse cara. Eu sei do meu tamanho. Eu sei do meu tamanho. Entendeu? Olha pra esse cara. Cê- A humildade é a principal. Não. Eu tô. Tô brincando, A João. carcaça tá fraca, irmão. Eu tô cansado pra caralho. Não, vamos parar de falar Vai lá, de Henrique. mentira Vamos lá. aqui. Vamos falar de coisa boa. Bora. Sexta-feira, Vende João, após eu aí. tive lá em Brasília, nós tivemos o segundo Congresso de Direito Empresarial lá do DF, que promovido, inclusive, grandes amigos nossos, que são professores também do GD, o Henrique Caraca, o André Santa Cruz, o Marlon Tomazetti, o Eduardo Oliveira, que promoveram o evento. Essa E galera teve tá entendendo painel com a gente, de peso, Joãozinho. hein? Você acha que o GD Pessoal tá de fraco? peso, hein? Você acha que tá fraco, Joãozinho? E teve um painel que eu tive a honra de compor, né? Eu, o professor Renato Buranello, o professor Marcos Rocomura Reis, né? E o Manuel Justino. E o Marcos Rocomura falou exatamente, estava ele sendo convidado para falar o que ele mais sabe. Mediação e arbitragem voltada ali para o agronegócio. Fantástico. O Renato falou da cadeia agroindustrial, que é exatamente o que vai estar conosco. E aí nós temos o Marcos Reis, aqui, ó, Marcos Rocomura Reis na parte de mediação e Olha lá. arbitragem. Tá vendo que ele tá E caindo? o Marcos Reis na parte de crédito rural. Fenomenal. Vamos ter o Francisco Godoy, vamos ter também o Cherubini. Aqui nós temos... Querubini é genial. Genial. Demais. Eu falei com o Querubini por telefone pra fazer um convite a ele e nós ficamos 38 minutos no telefone. A hora que eu falei que era do processo civil, ele começou a falar de tutelas de urgência no agronegócio. Ele falou, ninguém sabe aplicar essa porra. Ele falou no telefone, ninguém sabe esse negócio. Tutela de urgência para o agronegócio tem que ser vista também com as suas especificidades. Me deu uma aula. Pô, ele gastou 38 minutos. Tá aqui no comigo. Congresso, Tá aqui. né? Deve vir Não, aqui, vem vai aqui. chamar ele pra bater um papo aqui. Vamos conversar Fenomenal, né? E temos também vários profissionais também de Goiânia, né? Porque todos esses que eu disse são profissionais ao longo do Brasil. Sim. Né? Nós temos aqui nosso magistrado Thiago, né? O Pô, Castelhano. Thiago Castelhano, Thiago esquece. Castelhano, fantástico. Vai estar lá fantástico. conosco, né? Entre vários outros profissionais que são Thiagão fantásticos. é gênio, hein? Gênio. Porque o gênio. Thiago, ele manda muito bem no direito público, saca muito de processo civil. O Thiago, de onde você conversar com ele tem saída pra te dar. O estudioso. Demais. Que não é todo juiz demais. que estuda, não. Não, O ele Thiago é um estuda. cara O Thiago dedicado. é- dedicado. O Thiago é diferenciado. E aí Demais, vamos demais. ter o Leonardo César, vamos ter o Vitor Alencar, eu estarei lá, e vários outros, o Anderson Cato, né, e vários outros profissionais aqui. Ou seja, nós montamos, ô João, não foi, vamos montar uma pós, não, vamos montar um time fantástico, aonde esse time ele vai levar uma qualidade, um ensino, qualidade de ensino, qualidade de estudo para o aluno, e não é qualquer pessoa, são os caras que escrevem o direito do agronegócio, são os caras que estão ali na liderança, falando, né, vendo e escrevendo o futuro do direito. E essa pós, então, ela traz isso, ela quer trazer muito mais do que oferecer, né, um momento ali de aula ou um título, é oferecer uma qualidade de estudo liderada pelos profissionais que estão à frente do agronegócio, para que você saia de lá sendo um cara preparado, uma pessoa preparada para atender o seu cliente, seja o empresário, seja o produtor rural, quem esteja ali em toda a cadeia Sim, agroindustrial. o time que você mencionou é muito interessante porque é um time que tem muita experiência no dia a dia do agro. Sim. Então eu tenho muita certeza, muita convicção que vai ser algo muito objetivo, que vai ajudar aquele advogado a pensar o que é que ele vai aprender na sala de aula que ele pode aplicar no dia seguinte no escritório que é o dele. nosso entendeu? lema. Nosso slogan é estude hoje, aplique amanhã.
O cara não quer saber mais. Você não quer saber mais de tal de aula de princípios, fonte. O aluno não quer saber. Exatamente. Ele quer um negócio que ele pode estudar hoje e aplicar amanhã. E a gente fala hoje com muita naturalidade, viu, Henrique? Você sabe disso, sabe a nossa filosofia, assim, quer fazer uma pós-graduação só para ter título e para não assistir às aulas, não compensa fazer a pós do GD. Né? Agora, quer fazer uma pós para realmente sair de lá empolgado com aquele estudo que você obteve, com material de apoio muito completo, para ter aula com grandes referências, e a partir dali, obviamente, cria-se network, relacionamento com o professor, aí sim, a nossa pós é voltada para esse tipo de aluno que quer aproveitar tudo isso. Porque é horrível você oferecer uma coisa que o aluno não consome. Né? Senão você vira mais uma pós e está longe de ser o nosso ideal. E aí, Joãozinho, olha só, o Ricão, você contemplou que também meios adequados de solução de conflito, arbitragem, direito de trabalho, tributação do agronegócio, tem um modo só para direito empresarial no agro, proteção jurídica, atividade agro, holding. Você gosta de holding? Você é animado com holding? Você acha que a saída para tudo é holding? Tem módulo de holding. Tem, Henrique? Holding rural. Olha que chique isso. Você é especialista em quê? Em holding rural. Porra! Planejamento patrimonial, planejamento... Protocolo familiar, governança e sucessão, cooperativa e associação. Aí vem um tal de contencioso ambiental e compliance. Compliance é uma palavra chata. Pra que isso, Henrique? Compliance João, é chato. Não é chato, não. É João. chato pra caralho. Compliance é um modo... Se eu coordenasse essa pós, eu tirava compliance. Todo mundo que não sabe porra nenhuma faz compliance. João, pelo incrível que pareça, para o agro é muito importante que a gente olhe também para um lado de compliance. Por quê? O agro, por muito tempo, ele viveu várias fases de fechar um contrato no fio do bigode. Não tinha um documento escrito. É tudo, olha, tá aqui, tá assinado, peguei na mão. Isso ainda existe muito. Né? E você não tem um documento para regular, não é aquele negócio, mas regular problemas que podem vir depois. O compliance, ele traz uma visão mais cuidadosa com isso. Fala, primeira coisa, vamos olhar aqui a parte de processo, de contratos. Você vai ter um compliance que você vai tratar na parte ambiental para ver se está tudo em conformidade com as normas. Um compliance você pode aplicar, por exemplo, na parte trabalhista. Né? Então, você vai ter todo... O compliance, ele não é só falar assim, vou lá para ficar pondo gestão regrinha. Não. É para ver se ele tem, se aquele segmento está em conformidade, né, com o setor, mas principalmente se ele está seguro para tocar a empresa no dia a dia. Então, é um tema hoje que ele está em alta, inclusive fala-se muito em ESG, né, mais plus D. Como? ESG, né, que seria... Eu estou muito para trás. A parte do meio ambiente... A gente tem que andar com gente melhor que a gente mesmo. Ó, ambiental, né, social, dados e... Agora fugiu ele. Environment, social... Nossa, eu não tenho roupa para discutir essa discussão. E governança, é o que nós estamos falando. Governança. Então, nós precisamos olhar a parte ambiental, a parte social, a parte de governança, inclusive a parte de dados. Então, quando você olha para isso como um todo, você consegue fazer aquela empresa não é gerar burocracia, mas é ela conseguir se organizar para ter segurança jurídica no dia a dia da sua atividade e entender como é que ela funciona e quais são as margens que ela tem e, naturalmente, ter mais lucro. Porque essa geração de riqueza é o que faz circular, né, a riqueza na sociedade e trazer isso de uma forma mais ampla para toda a cadeia. Não, tô convencido. Contencioso ambiental, você mencionou, né? O mesmo modo. Cara, o que a gente tem lá no escritório de autuações que os produtores vêm sofrendo pelos órgãos ambientais, tem um caso muito interessante que eu também consigo te provar a importância de ter o contencioso ambiental na pós-graduação. Sim. Nós temos um cliente nosso que fez o desmatamento de 700 hectares num pedaço da fazenda dele, sem as devidas licenças ambientais. Da SEMAD, que é o nosso órgão estadual aqui, que é competente para emitir as licenças. Em razão disso, ele foi autuado. SEMAD de satélite nem vai mais na fazenda, é só por satélite. Autuou ele por esse desmatamento sem as licenças, multou ele. E como que ele faz para compensar esse dano ambiental, de acordo com a legislação nossa estadual? Você tem que fazer uma compensação na proporção de pelo menos 2:1. Então, para cada hectare que você desmatou sem licença, você tem que compensar na proporção 2:1. Nesse caso específico, se ele desmatou 700 hectares, ele teve que compensar 1.400 hectares. A legislação traz uma série de formas que ele pode escolher para poder fazer a compensação. E a forma que ele escolheu foi a de adquirir um outro imóvel rural
para doar em servidão perpétua para o Estado. Então, nós compramos uma fazenda de 1.400 hectares só para doar para o Estado. E aí, nesse caso, ele pagou lá, me lembro muito bem, 6 milhões de reais nesse imóvel, fez a doação para o Estado, desembargou sua área, emitiu as novas licenças e até então demos por tudo sanado e resolvido. Semana passada, somos surpreendidos com uma carta de citação de uma ação civil pública que o Ministério Público também entrou por dano ambiental. Sabe qual é a valor da ação? 47 milhões de reais. Então, o cidadão desmatou uma área de 700 hectares, mas regularizou, doou uma área de 1.400, gastou já 6 milhões e agora vai responder uma ação civil pública de 40... Não, nem a fazenda vale 47 milhões de reais. Qual que foi o cálculo que foi feito nesse caso? O valor do suposto dano seria de 23 milhões e meio de reais e aí multiplicou-se por 2 o valor do dano moral coletivo. Não, então, se o valor do dano foi de 23 milhões, o dano moral coletivo também é de 23 milhões de reais e deu um valor de uma ação. Então, tá aí a prova da importância do contencioso ambiental. Se você tem, né, a parte do direito ambiental pensando tanto no contencioso, no preventivo e aí entra o compliance, né, você pode olhar isso, evitar. Se tivesse compliance, né, Henrique? Se tivesse conversado com o Dr. João Paulo, tinha resolvido. Se tivesse compliance antes. Tá não dá mais, não dá para desmatar sem licença, então, não. Você que acompanha aí, quer atuar em ações como essa, né? Defesa importantíssima. Imagina o resultado que você pode gerar para o cliente numa defesa dessa sendo exitosa. Tem que se preparar. Não adianta. A advocacia não é mais feita de contato, só de relacionamento, como muitas vezes eu já ouvi. Você tem boa lábia, se comunica bem, tem boas parcerias, então tá pronto para a advocacia. A advocacia hoje não tem lugar mais para quem não se prepara, para quem não estuda. Então, quer realmente fazer algo que eleva a sua capacidade técnica de entrega, tem que se submeter, tem que estudar. Se você pode fazer isso direcionado por grandes referências, por grandes professores, uma pós que é coordenada, imagina, ao invés de você buscar uma coordenação própria, vamos lá, escolher alguma coisa, pegar o que já existe. Não, vamos atrás de alguém que entende no negócio, que conhece os maiores nomes do Brasil, nas áreas que nós definimos como módulos de pós. Aí trouxemos o Henrique, para todo mundo que eu mostro a pós, todo mundo fica assim, poxa, quem escolheu esses módulos? Entende do assunto. Né? Então... falando isso, Henrique, primeiro para agradecer você, já fiz várias vezes, mas eu acho muito importante a gratidão, né? Então agradecer você por ser parceiro em tudo, por estar aqui com a gente, dividindo essa mesa, trocando ideias sobre o agronegócio, sobre o direito de maneira geral, ao João Paulo também, porque gentilmente aceitou o convite para estar aqui, o evento tá rodando aqui, a gente está num aquário aqui dentro, conversando dentro de um ambiente de reais discussões importantes sobre esse assunto, né, João Paulo? Muito obrigado a você, irmão. Obrigado você, João, pelo convite. De coração, a honra estar aqui. Posso aproveitar para fazer um merchan aqui? Por favor, irmão. Lá no meu Instagram, a gente está sempre postando só coisas do direito do agronegócio. Então, todo dia tem um conteúdozinho muito bacana, produzido com muito carinho aí. joaopaulo.mus. Quem quiser seguir lá, tem muita coisa de inovação. @ joaopaulo.mussi. .mussi, exatamente. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Como escreve Mussi? MUSSE. MUSSE. joaopaulo.mussi. João, recebo muito feliz suas palavras e, assim, muito mais, né, do que a gente tá tendo uma parceria comercial aqui. Você é meu amigo. Sim. E quando eu fui lá atrás e fiquei pegando seu pé, eu fui insistente, vamos mexer com essa pós. Por quê? Porque eu acredito muito, João, que o nosso mercado ele só se desenvolve através do estudo e da educação. Nós precisamos ter bons profissionais, como nós já falamos mais cedo, para ter bons e grandes diálogos, né, grandes debates jurídicos. E, então, assim, eu vejo muito mais do que eu estar aqui te entregando algo, na verdade é eu que estou recebendo. É uma satisfação estar aqui podendo contribuir com esse projeto, podendo contribuir com a educação, né, hoje jurídica, com o ensino jurídico. É uma alegria. E mais ainda, né, estar aqui nesse momento com você, uma honra com o doutor João Paulo Mussi. Esse debate aqui é muito bom e conte sempre conosco. Espero que os advogados, todos aqueles que buscam, e juristas, de uma forma geral, que buscam, né, se especializar ou entender o negócio, que venha conhecer a pós-graduação, venha fazer conosco. Eu tenho certeza que vai receber algo de muita qualidade, que vai contribuir no dia a dia da profissão. Aproveita, Henricão, deixa a sua rede social também, no escritório, a sua. Eu preciso ser um pouco mais ativo. Acaba que eu posto mais as palestras, mais direto eu posto um conteúdo ou outro. E prometo ser mais ativo, inclusive começando no próximo mês. @Henrique_Esteves. @Henrique_Esteves. E
Quem quiser também conversar, bater um papo, trocar uma ideia, eu adoro. Tô lá à disposição. Bom demais, bom demais. Gente, foi um prazer mesmo receber vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do papo, como eu gostei. Sempre me enriquece demais. As provocações aqui são feitas como se eu estivesse aqui ocupando o seu lugar, de quem realmente não entende tanto do assunto, né? Obviamente já tive essas conversas com o Henrique outras vezes e tudo mais. Fui aprendendo, mas aqui a ideia é provocá-los mesmo para que a gente tivesse um bate-papo que você aproveitasse daí, tá? Grande abraço para todos vocês, obrigado, até o próximo bate-papo, até o próximo podcast. Nós gravaremos diversos podcasts aqui, espero que vocês curtam e estejam juntos conosco na nossa pós de agronegócio, 100% online e com oportunidade de você assistir quando quiser, quantas vezes quiser, com material de apoio incrível, oportunidade que a gente tem, graças a Deus, imprimido aos nossos negócios, aos nossos cursos lá no IGD. Grande abraço, galera. Valeu, obrigado. Obrigado.